Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Novo Cabrais. Lei Orgânica que é a principal lei do município, a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, como a gente vai estudar. O nosso estudo aqui vai ser direcionado, claro, para a prova do concurso público que vocês vão enfrentar. Então, eu vou mostrar a lei com seus principais artigos, com alguns esquemas que eu elaborei. E depois que a gente concluir a análise dos artigos, é importante que vocês leiam e releiam a lei várias vezes para irem fixando bem o conteúdo e depois treinem com as questões. Eu vou preparar para vocês no fim de cada lei um simulado com questões no estilo da banca para que vocês possam sempre treinar com questões no final de cada aula estudada. E aí depois também a gente faz a correção em vídeo para esclarecer qualquer dúvida que possa ficar nas questões. Dessa forma vocês vão conseguir memorizar bem a legislação municipal e vão ter uma boa condição de ter um bom resultado na prova do concurso. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos começar a conhecer então a lei do município de Novo Cabrais, que como a gente sabe, o município faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, organizando-se de maneira autônoma em tudo que trata do seu peculiar interesse. Esse artigo 1º, para fins de prova, não costuma ser perguntado. O artigo 2º já pode aparecer, porque ele fala sobre os limites territoriais do município. O território do município de Novo Cabrais só pode ser alterado por lei estadual. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, trocando lei estadual por lei municipal, por exemplo, e aí está errado. Sabe por que não pode ser uma lei municipal? Porque se eu alterar o território do município de Novo Cabrais, seja para aumentar ou para diminuir esse território, eu automaticamente posso influenciar no território do município vizinho. E quando isso é feito, quando algo afeta mais de um município, não pode ser feito pela lei de apenas um dos municípios. Por isso tem que ser uma lei estadual, porque mudar o território de um município pode influenciar 2 ou mais municípios. O município que tem como sede a cidade de Novo Cabrais e a divisão depende de lei. A divisão do município em distritos também depende de lei. Bom, poderes do município. Os poderes do município são 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário dos municípios. Poder judiciário a gente vai encontrar lá na Constituição Federal. Na Constituição Federal nós temos 3 poderes, porque lá está falando sobre a União ou sobre o Estado. E lá nós temos o Legislativo, Executivo e Judiciário. Aqui no município apenas 2. E a banca na prova pode fazer uma questão perguntando quais são os poderes do município e trazendo o judiciário como alternativa para tentar te confundir. E aí tu tem que lembrar que nas questões sobre a lei orgânica do município só podem ter 2 poderes, o legislativo e o executivo. Poder judiciário tu só vai encontrar em questões sobre a Constituição Federal ou sobre a Constituição Estadual. Sobre a lei orgânica não tem poder judiciário, apenas os 2 poderes aqui do município que a gente vai estudar hoje e conhecer as principais características do legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e do executivo, que é a Prefeitura. E o cidadão que tiver investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível que um mesmo cidadão esteja ao mesmo tempo no poder executivo e no legislativo. Essa é a regra, então, de não poder estar ao mesmo tempo em mais de um poder. Muito bem, é isso que nós temos então aqui nessa parte inicial da lei. Essa questão dos poderes também é uma coisa que a banca já perguntou e ela pode perguntar de novo na prova de vocês. Símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino. E a autonomia do município é assegurada
por 3 motivos. Sabe o que eu posso dizer que o município de Novo Cabrais possui autonomia? Porque o povo de Novo Cabrais, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os seus vereadores. Os vereadores que vão compor o poder legislativo. Também o povo de Novo Cabrais, de 4 em 4 anos, elege prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder executivo. E também existe uma administração própria, que cuida do interesse local aqui, do peculiar interesse do município. Essa administração própria é a prefeitura. O município, então, tem a sua própria administração. Sobre a competência do município, o artigo 6º traz uma grande lista com competências, coisas que cabem ao município. É importante que vocês leiam essas competências, elas até podem aparecer em prova. E quando tu vai para o artigo 7º, tu vai encontrar uma outra lista de competências. Qual é a diferença do artigo 6º para o artigo 7º? No artigo 6º tem uma lista de competências que são só do município. Já no artigo 7º, nós temos as competências concorrentes. São coisas que cabem ao município junto com o governo federal, que é a União, ou com órgãos públicos estaduais. E a banca pode misturar na tua prova e perguntar quais são as competências só do município ou quais são as competências concorrentes. Por isso é interessante que vocês leiam e saibam distinguir essas competências dos artigos 6º e 7º. São duas listas bem extensas, é importante fazer a leitura porque a banca pode fazer uma questão misturando elas. E o município, no objetivo de atender o interesse da comunidade, pode celebrar convênios. Um convênio é uma parceria, é uma união de esforços com a União, que é o governo federal, com o Estado ou com outros municípios. E nós temos ainda a possibilidade do município fazer consórcios com outros municípios da região. É muito comum que façam consórcios, por exemplo, na área da saúde. O artigo 9º apresenta os tributos de competência do município. Tributos são a principal fonte de arrecadação do município. Daqui vem o dinheiro que o município tem para prestar os serviços públicos e pagar a remuneração dos servidores. E a banca, na prova, gosta de perguntar quais são os tributos de competência do município. O município tem impostos, que são 3. O município vai instituir IPTU, ITBI e ISS. O município tem taxas que ele vai cobrar em razão do poder de polícia ou por serviços públicos colocados à disposição do contribuinte. Ele pode cobrar contribuição de melhoria. Quando o município faz uma obra pública e esta obra valoriza imóveis particulares, para diminuir o gasto com a obra que é pública, o município pode cobrar de cada imóvel valorizado um valor. E também a contribuição para o custeio de iluminação pública, que é uma contribuição que vem junto lá com o pagamento da energia elétrica, que é para ajudar o município na despesa em manter a cidade iluminada. Então esses são os tributos do município que eu resumi aqui para vocês, já colocando os 3 impostos que cabem ao município. Bom, a gente tem no artigo 10 que, sem prejuízo de outras garantias que são asseguradas ao contribuinte é quem paga imposto, taxa, contribuição, nós temos algumas proibições ao município e a banca adora perguntar em prova o que é vedado, o que é proibido aqui ao município. Primeira coisa, o município não pode exigir ou aumentar um tributo sem lei que estabeleça. Então, o prefeito ou prefeita do município não pode pegar a sua caneta e simplesmente aumentar um tributo ou criar um novo por decreto. Não pode, tem que ter uma lei. Então, sempre que o prefeito ou prefeita quiser criar um novo tributo ou aumentar um já existente, vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E se os vereadores aprovarem, aí o tributo vai passar a existir ou vai ser aumentado. Bom, qual é a pegadinha que a banca faz aqui na prova? A banca pode dizer, na tua questão, que é vedado ao município exigir ou aumentar tributo por lei. Não,
por lei não é vedado. O que é vedado, o que é proibido, é exigir aumentar o tributo sem a lei que estabeleça. Também não pode o município instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estão em mesma situação. Não pode cobrar tributos quanto a fatos que ocorreram antes da lei que os instituiu ou aumentou, ou no mesmo ano em que foram instituídos. Aqui são duas regras quanto ao tempo em que eu posso exigir o tributo. Primeira coisa, se eu criar um tributo hoje ou aumentar, eu só posso exigir esse tributo de hoje em diante. Eu não posso cobrar quanto a coisas que aconteceram antes da lei que instituiu. Além disso, tem o princípio da anterioridade anual, que vai dizer que eu não posso cobrar no mesmo ano. Então, se neste ano é criado ou aumentado um tributo, este novo valor ou este novo tributo só pode ser exigido a partir do ano que vem, do próximo exercício financeiro. Também é vedado, é proibido ao município utilizar o tributo com efeito de confisco. O confisco é quando o valor do tributo é tão alto que o município está confiscando a propriedade. Por exemplo, o município cria um IPTU de 30%. Em 3 anos, tu pagou quase o valor do imóvel. Isso é confiscatório, isso é muito alto. Não pode um imposto ser tão alto, por exemplo. Também é proibido ao município estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. No entanto, tem uma exceção. O município pode criar pedágios para cobrar por vias que ele conserve. Também é proibido ao município instituir impostos sobre o patrimônio de outros entes públicos. Um município não paga imposto para o outro. Templos de qualquer culto, a igreja lá no centro da cidade não paga IPTU. Os templos de qualquer culto não pagam impostos. Patrimônio de partidos políticos, inclusive suas fundações. E o livro, jornal, periódico e o papel usado para sua impressão. Tudo isso tem imunidade de imposto, o município não vai cobrar imposto sobre essas situações. Bom, o artigo 10A apresenta os 3 impostos que são competências do município, que eu já coloquei no esquema lá para vocês, né? O primeiro é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O segundo é o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão entre Pessoas Vivas de Bens Imóveis. Quando tu finalmente compra a tua casa própria, tu vai pagar um imposto para a prefeitura, que é o ITBI. Sempre que alguém compra uma casa, por exemplo, paga o ITBI para a prefeitura. E também o município recolhe o imposto sobre serviços de qualquer natureza de empresas e profissionais liberais que prestam serviços. Esses são os 3 impostos que são competência do município. Na tua prova, para tentar te enganar, a banca pode trazer impostos que são estaduais, como o IPVA e o ICMS, por exemplo, ou impostos federais, como o imposto de renda, o IPI, imposto de importação, exportação. Então, sempre é bom tu memorizar que esses são os 3 impostos de competência do município: IPTU, ITBI e ISS. Esses são os 3 impostos que cabe ao município instituir. Qualquer outro que a banca trouxer na prova está errado. Esses são os 3 impostos que cabe ao município a instituição. Muito bem. Então é isso que nós temos aí sobre esses impostos. E o município recebe ainda uma participação na arrecadação de impostos estaduais e federais. Uma parte do que o Estado e o que a União arrecadam com impostos, eles também vão repassar para o município. Bom, pessoal, concluímos então este capítulo, que tratava de disposições gerais ainda aqui da lei. E agora, a partir de agora, a gente vai conversar sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Depois vamos ver o poder executivo, que é a Prefeitura. Sobre a Câmara de Vereadores, a Lei Orgânica traz uma série de detalhes, então a gente vai aqui ocupar uma boa parte da aula hoje, conversando e conhecendo essas regras, que são também muito cobradas em prova. Primeira coisa que tu tem que saber é a quantidade de vereadores, que está previsto aqui no artigo 12. O município possui
9 vereadores. E essa pode ser uma questão da prova. Pode parecer simples, fácil, né? Mas cai em prova e tem gente que erra. Então sempre é bom memorizar que o município de Novo Cabrais possui 9 vereadores. Maravilha. A Câmara Municipal vai se reunir na sua sede todo ano, de 16 de fevereiro a 22 de dezembro. Esse período aqui, a Câmara tem as suas reuniões normais. Fora desse período, a Câmara entra de recesso. De 23 de dezembro a 15 de fevereiro, a Câmara não tem reuniões, ela está em recesso. E ela volta a funcionar em 16 de fevereiro do ano seguinte. Bom, as reuniões da Câmara vão acontecer nas segundas-feiras, às 18 horas. Essas duas informações podem aparecer na prova de vocês. A banca pode perguntar quais são as datas ou o dia e horário das reuniões. É porque a Câmara de Vereadores não vai se reunir todos os dias, né? Nesse período, ela se reúne nas segundas-feiras, às 18 horas. Bom, se essas datas, por exemplo, caírem em sábado, domingo ou feriado, ficam prorrogadas para o primeiro dia útil seguinte. E aí nós temos a regra no parágrafo 4º da convocação de sessão extraordinária durante o recesso. O recesso é aquele período de 23 de dezembro a 15 de fevereiro, período que a Câmara não tem reuniões naquelas segunda-feiras. Não tem reuniões da Câmara no recesso. Agora, se por algum motivo se entender necessário chamar os vereadores de volta do recesso para uma reunião, é possível convocar uma sessão extraordinária. Para isso, é necessário, quando houver urgência, que a convocação seja feita pelo presidente da Câmara dos Vereadores, que é um dos vereadores que está na função de presidente, ou pelo prefeito do município, ou a requerimento de maioria dos vereadores, mais da metade dos vereadores. Se são 9 vereadores, é necessário que 5 vereadores façam o requerimento. Em qualquer caso, seja por iniciativa do presidente, do prefeito ou de maioria dos vereadores, é necessário que a maioria dos vereadores concorde com essa convocação. Então, a convocação do recesso só vai acontecer se mais da metade dos vereadores concordarem. E ela pode ser provocada pelo presidente da Câmara, pelo prefeito ou pelos próprios vereadores. Quando convocada uma sessão extraordinária, a Câmara só vai decidir sobre a matéria para a qual foi convocada, porque na convocação vai constar, né, qual é a matéria que vai ser discutida e votada nesse dia. E nessa reunião, que os vereadores estão voltando do seu recesso, que seria suas férias, para se reunir, eles não recebem nem um centavo a mais, porque é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação. Os vereadores já têm um valor que eles recebem todo mês, inclusive durante o recesso, e eles não vão ganhar nem um centavo a mais pelo fato de ter a convocação extraordinária. Bom, a legislatura é um mandato que tem 4 anos. No primeiro ano do mandato, com a presença de pelo menos 3 vereadores, eles fazem a sessão de instalação. É que no primeiro ano do mandato, eles vão dar posse para quem foi eleito para o mandato de 4 anos. Então, o vereador mais votado dentre os presentes vai presidir esta primeira sessão, em que vão dar posse para os vereadores, para o prefeito e para o vice-prefeito. Se por qualquer motivo o vereador não aparece lá para tomar a própria posse nessa sessão de instalação, que geralmente vai ser no dia 1º de janeiro, ele tem 15 dias para comparecer. Se em 15 dias não comparecer e não houver justificativa, o vereador perde o mandato. Esse prazo de 15 dias pode ser uma questão da nossa prova. Enquanto o prefeito não tomar posse por qualquer motivo, o vice-prefeito já pode assumir. Se os dois não tomaram posse, enquanto o prefeito e vice-prefeito eleitos não tomaram posse, o vereador que estiver como presidente da Câmara vai ficar temporariamente também na função de prefeito,
até o prefeito e o vice assumirem o mandato. A gente tem aqui competências da mesa diretora. Os vereadores, esses 9 vereadores, vão eleger uma mesa. A mesa são vereadores que vão comandar a casa e as sessões. A gente vai ter na mesa da Câmara presidente da Câmara de Vereadores, vice-presidente, secretário da Câmara. E tem aqui no artigo 15 competências que são da mesa. Quando uma competência é da mesa, ela cabe a todos os membros, ao presidente, vice e secretário. Já nos artigos seguintes, a gente vai ver competências que são só do presidente ou só do vice-presidente. Tinha também do secretário, mas foi revogado. Isso vai estar lá no regimento interno da Câmara. E o que a banca pode fazer na prova de vocês? Para tentar te enganar, para tentar te confundir, ela pode misturar as competências da mesa com as competências do presidente. E se ela trocar uma pela outra, fica errada a questão. Porque a gente tem que entender que a mesa e o presidente não são a mesma coisa. O presidente é um dos membros da mesa. Mas o que cabe à mesa fazer, o presidente não vai fazer sozinho. Ele vai fazer junto com o vice-presidente e com o secretário da mesa. Por isso a gente tem essa distinção. Bom, o que cabe à mesa da Câmara de Vereadores? A mesa da Câmara vai dispor sobre o seu funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos. Então, tudo que envolve o funcionamento interno da Câmara, administração e gestão da Câmara, a mesa vai tomar as providências. A mesa também declara a perda de mandato de vereador, nos casos previstos do regimento interno, e ela vai elaborar e encaminhar ao prefeito até o dia 31 de agosto a proposta de orçamento da Câmara, a proposta de despesas para o ano seguinte. Vejam então que essas 3 matérias cabem à mesa. E a mesa vai decidir sobre essas matérias pelo voto de maioria dos seus membros. Então, os membros da mesa, presidente, vice-secretário, vão discutir e votar essas matérias e decidir. Bom, aqui no artigo 16 tem competências do presidente da Câmara. Isso aqui que está no artigo 16, o presidente da Câmara faz sozinho. Ele não precisa do vice nem do secretário. Aqui são competências somente do presidente da Câmara. Primeiro, ele representa a Câmara Municipal. Segundo, ele vai dirigir, executar e disciplinar os trabalhos da Câmara. Ele é o chefe da Câmara. Quando houver dúvidas sobre a aplicação do regimento interno, ele diz como deve ser aplicado, porque cabe ao presidente interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Quando forem aprovadas resoluções e decretos legislativos, essas normas são promulgadas pelo presidente da Câmara. Ele vai fazer publicar os atos da mesa, resoluções, decretos e leis que ele promulgar. Vai declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei. Requisitar o numerário, o dinheiro destinado para as despesas da Câmara, porque todo mês o prefeito repassa o valor para a Câmara. Ele exerce em substituição a chefia do Executivo, que é a prefeitura, né? Quando o prefeito e o vice estão ausentes, o presidente da Câmara substitui o prefeito, temporariamente. Cabe a ele também designar comissões especiais, presta informações por escritos e expede certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Vai realizar audiências públicas em entidades da sociedade civil e administrar os serviços da Câmara, lavrando os atos de gestão. E o vice-presidente? A principal função do vice-presidente é substituir o presidente da Câmara quando ele está ausente. Quando o presidente da Câmara não promulgar resoluções e decretos, ou leis que o prefeito também não promulgou, o vice-presidente vai promulgar. Então é isso, o vice-presidente substitui o presidente e promulga os atos que o presidente ou o prefeito não tiverem promulgado. As atribuições do secretário foram revogadas, por isso não nos interessam mais. E a gente avança agora para as sessões extraordinárias e ordinárias. E aqui, pessoal, a gente vai encontrar uma pequena diferença
em relação ao que a gente viu antes na convocação extraordinária durante o recesso. Porque a gente viu que durante o recesso, o presidente da Câmara, o prefeito ou a maioria dos vereadores poderiam convocar uma sessão extraordinária, certo? Quando a gente olha aqui no artigo 19, fala em convocação extraordinária, mas não fala sobre recesso. Então a gente entende que seria durante, né, a sessão, durante o ano, também pode ser necessário fazer uma convocação extraordinária da Câmara. E durante o ano, também pode ser convocada pelo presidente, pelo prefeito ou pelos vereadores. Mas uma pequena diferença é que lá durante o recesso dizia que era convocada por maioria dos vereadores. E aqui diz que é convocado por 1/3 dos vereadores. Também aqui a comissão representativa, que é uma comissão que atua durante o recesso, também poderia fazer uma convocação extraordinária. Bom, nas sessões extraordinárias, a Câmara só pode tratar da matéria convocada. Para as reuniões, vai seguir o rito lá do regimento interno. E o artigo 21 vai trazer a regra de funcionamento e votações aqui da Câmara Municipal. A Câmara funciona com a presença de no mínimo metade dos seus membros. Como assim? Só vai funcionar a Câmara, ela só vai ter reuniões e fazer votações se estiverem presentes no mínimo 5 dos 9 vereadores. Se tem sessão da Câmara hoje e não tem 5 vereadores presentes, ela não vai poder decidir nada. Bom, em regra, as decisões são tomadas por maioria dos votos dos presentes, que é o que a gente chama de maioria simples. Então, se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores, com 3 votos eu tenho maioria e aprovo a matéria. Se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores, precisa de 4 votos. Se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, vai precisar de 5 votos para aprovar a matéria. Isso é a maioria simples. Bom, tem alguns casos que a lei orgânica ou o regimento interno vão exigir o voto de maioria absoluta para aprovar a matéria. Sempre que disser que a matéria exige o voto de maioria absoluta, eu preciso de mais da metade do total de vereadores votando a favor da matéria. E aí, não importa quantos estão presentes. Tem que ter no mínimo 5 presentes. Mas não importa se estão presentes 5, 6, 7, 8 ou 9. Em qualquer caso, se for maioria absoluta, eu vou precisar de mais da metade do total, que seriam 5 dos 9 vereadores. E tem casos ainda mais difíceis de serem aprovados, porque tem situações que vão exigir o voto de 2/3. 2/3 seriam 6 dos 9 vereadores votando a favor. Então é assim que são as maiorias aqui nas decisões e votações da Câmara Municipal. As sessões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, sempre que o prefeito quiser expor algum assunto para os vereadores, ele vai marcar um horário e eles vão fazer uma sessão para receber o prefeito. A Câmara, na função de fiscalizar a prefeitura, também pode convocar secretários municipais ou autoridades para prestarem informações. E quando a mesa encaminha um pedido escrito de informações, é crime de responsabilidade se a prefeitura não atender ou recusá-lo dentro do prazo de 30 dias, sendo crime de responsabilidade também, é claro, a prestação de informações falsas. Então, quando a mesa da Câmara faz um pedido escrito para a prefeitura, esse pedido deve ser respondido dentro de 30 dias. E a Câmara, na função de fiscalizar, também pode instaurar comissão parlamentar de inquérito, que a gente conhece mais popularmente como CPI. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão de vereadores que é criada para investigar um fato determinado. Para criar uma CPI na Câmara, é necessário um requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. Então é isso que nós temos aqui, nessa primeira parte que trata do poder legislativo aqui na lei orgânica. Ainda temos mais alguns assuntos para conversar sobre o poder legislativo, mas a gente continua o nosso estudo no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.